E aí, gente, tudo bem? Vamos falar sobre a articulação das sequências textuais, tá? Na verdade, isso aparece muito na prova do Enem, nos vestibulares em geral, tá? Isso está muito em voga ultimamente, nos últimos anos, assim, tá? O que seria, na verdade, dentro dessa questão que a gente vai analisar, o assunto aqui tratado é o conectivo, a função do conectivo, tá? Das conjunções, principalmente, na organização dessas informações, na organização de períodos, na organização de parágrafos e, é claro, na construção do sentido do texto. Vamos ao texto. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então a gente percebe que o texto ele tem conectivos e o conectivo mais ele é repetido. Ele tem ali no início, tá, do período que vem, mais o vento batendo nas cortinas. E depois, lá no finalzinho, no último período, ok? Ela plantar as sementes que tinha na mão, nas outras, não outras, mas essas apenas. Então, na verdade, a questão ela vai fazer uma relação entre esses dois conectivos. É o mesmo conectivo, mas apresenta ali, pode apresentar, tá, funções diferentes. O enunciado da questão vem da seguinte forma. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mais no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mais, aí você vai ter que marcar a alternativa correta. Mas vamos analisar rapidinho o relacionamento entre esses dois conectivos. No período que começa com o calor, vem assim, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Aí vem, mas o vento batendo nas cortinas, a gente percebe que a palavra vento está em oposição ao calor forte. Então, a função desse conectivo, além de relacionar os períodos, é estabelecer uma relação de oposição entre os sentidos do primeiro e do segundo período. Okay? Chegando no finalzinho, lá no último período, no outro mais, vem assim. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Nesse caso, o mais ele não dá ideia de oposição, ele dá ideia de restrição. Então não são as outras mãos, são apenas essas mãos. Ele restringe, ele dá a ideia de restrição propriamente dita. Né? Se você for pegar o enunciado da questão, ela fala assim, a autora emprega por 2 vezes o conectivo mais no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, que seria o quê? A organização entre os períodos, a articulação entre os períodos, estruturação, que vai na mesma linha, e a funcionalidade desses elementos, para quê? Por que eles estão ali? Tá? O conectivo mais, ele, letra A, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto? Não, a gente já percebeu que o primeiro é de oposição, o segundo é de restrição. B, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão? Não, muito pelo contrário. Na verdade, os conectivos, eles facilitam a compreensão do texto. Eles estão ali para facilitar tanto a produção quanto a compreensão dos sentidos. Letra C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura de frase. O mais ele pode sim, então você tem que lembrar da aula de gramática, de períodos compostos, tá? O mais ele pode sim iniciar uma frase, ele pode sem qualquer problema iniciar um período, você sabe disso. Letra D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Nem dá ideia de sequência temporal, não estabelece tempo, semântica não é de tempo, e nem dá para gerar uma conclusão. Normalmente é oposição ou restrição, como a gente está vendo aqui. A letra que precisa ser marcada nessa questão é a letra E, que fala assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso ali. Então, que funções são essas? No primeiro é oposição e no segundo é restrição. Beleza? Valeu, até a próxima!